Salve Maria, Jaqueline aqui para te contar a história de Santa Clotilde, você conhece? Santa Clotilde nasceu na cidade de Lyon, na França, no ano 475. Seu pai era o rei Childerico de Borgonha. Sua família passou por um momento trágico quando Clotilde ainda era menina. Um tio de Clotilde, então, irmão do rei, assassinou o pai dela, a mãe e os 3 irmãos e assumiu o trono. Somente as 2 filhas do casal não foram mortas e uma delas era Clotilde. Clotilde foi entregue aos cuidados de uma tia, que a educou na fé católica. Clotilde cresceu, se transformou numa jovem muito bonita, gentil, delicada, sábia e dotada de uma inteligência excepcional. Tanto que chamou a atenção de Clodoveu, rei dos francos, que apaixonou-se por ela. Ele pediu a mão de Clotilde em casamento. Ela aceitou, os 2 se casaram e ela veio a se tornar rainha dos francos. Clotilde era a própria delicadeza, bondade, fé e carinho. Seu marido, porém, era pagão, nervoso, amava a guerra, era cheio de ambição. Em seu coração, Clotilde ansiava por um dia ver o seu marido cristão. Ela sabia que se isso acontecesse, ele se tornaria mais justo e acabaria com o derramamento de sangue que sempre ocorria nas guerras e nas conquistas. Por isso, ela iniciou uma vida de oração e paciência, tentando sempre dar um bom exemplo cristão. Ao mesmo tempo, ela tentava convencer o marido por meio de argumentos, mas conseguia muito pouco. A mãe de Clodoveu, por sua vez, apesar do temperamento, amava Clotilde. O casal teve 3 filhos, estes, porém, herdaram a índole guerreira do pai. Quando Clodoveu retornava vivo dos combates, Santa Clotilde ia à igreja agradecer a Deus, e não ao templo pagão que ele frequentava. Ele até permitia isso, mas ele não ia à igreja. Porém, ouvia conselhos e palavras do bispo de Reims, chamado Remígio, hoje santo. Esse tinha se tornado amigo pessoal da família e confessor da rainha. Aconteceu durante uma terrível batalha contra os alemães no ano 496. Clodoveu e seu exército estavam perdendo a guerra, já quase sem esperanças de vitória, e temendo o pior, ele se ajoelhou e rezou para Nosso Senhor Jesus Cristo. Naquele momento, ele prometeu que se vencesse a batalha, ele se converteria e faria com que todo o exército e todo o reino também se convertessem. E a vitória aconteceu. Após vencer os alemães, Clodoveu unificou o reino dos francos e formou a França. Ele foi sagrado o primeiro rei da França. Cumprindo sua promessa, ele pediu o batismo ao amigo e bispo Remígio. Todos os súditos o seguiram nesse ato, e depois todos os soldados, membros do seu exército, se fizeram batizar também. Depois deles, toda a corte francesa e os seus subordinados. Clodoveu fez da França o primeiro estado católico do Ocidente. Motivado por Santa Clotilde, Clodoveu construiu uma igreja que primeiramente chamou-se Igreja dos Apóstolos. Tempos mais tarde, ela passou a ser chamada de Igreja de Santa Genoveva, na cidade de Paris. Porém, logo depois de terminar essa construção, Clodoveu faleceu. Pela lei que vigorava na França, de então após a morte do rei, o reino deveria ser dividido entre os filhos homens, e estes eram 3. Então, a partir da morte do marido, começou um longo período de dor e sofrimento para Santa Clotilde. Seus filhos começaram a travar lutas sangrentas entre si por causa da divisão do reino. Essas brigas foram causa de várias mortes na família, gerando mágoas e rancores. O sentimento cristão e amoroso de Santa Clotilde não suportou. Por isso ela foi morar na cidade de Tours, um local perto do túmulo de São Martinho. Lá ela continuou sua vida de oração, ali também construiu igrejas, hospitais para os pobres e mosteiros para os religiosos. Após 34 anos nesta vida, Santa Clotilde, a Rainha Santa, como ficou conhecida, faleceu. Era o dia 3 de junho do ano 545, seus filhos estavam presentes. Logo após a sua morte, a fama de santidade de Clotilde se espalhou por toda a França. Seu culto foi autorizado pela igreja e ela se tornou uma referência para os franceses e para os católicos. Muitos alcançaram graças através de sua intercessão e a sua história passou a ser contada. Santa Clotilde, rogai por nós. Não sai desse vídeo sem pelo menos dar um like aí, sem fazer um comentário. E se você puder,
Compartilhe aí com toda a sua lista de contatos para que os nossos vídeos alcancem outras almas. Até a próxima!